para agradecer e exaltar o Senhor. Eu calculei errado, trajeto de volta, cheguei um pouco atrasado. Vamos orar ao Senhor, irmãos. Santo Deus e amado Pai, eis-nos aqui, Senhor, com a tua igreja, com o teu povo, Senhor. O Senhor vem receber as nossas vidas, nossos louvores, vem chegar a Ti com alma suave, nossas ofertas físicas, Deus, venham ser honestas e dignas de tua aceitação. Senhor, fala conosco através da tua palavra, Senhor, nos diminui, nos esvazia, e que apenas possamos ser usados como vaso, instrumento nas tuas mãos, e que o teu Espírito Santo, a tua palavra, possa pairar em nossas vidas e nos alimentarmos a tal ponto de nos chegarmos cada vez mais até Ti e sermos como crianças recém-nascidas, Senhor Deus, ansiando, Senhor Deus, o leite divino, o leite verdadeiro, Senhor Deus, que possamos crescer para o louvor do Teu nome. É o que nós te pedimos, Senhor, te agradecemos. Em nome de Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, o tema da nossa mensagem hoje é resistir ao diabo. É uma tarefa difícil ou uma tarefa fácil para você? O que é que você acha? É simples, é tranquilo, ou é algo que precisa de muito esforço? Sabe, tem muitas pessoas que tentam sim resistir ao diabo e muitos não conseguem. Muitos acabam corriqueiramente cometendo alguns delitos, alguns pecados que acham que é pequeno, acham que não vai atrapalhar o seu crescimento espiritual. E muitos acreditam que aquele pecado que ele não procurou tirar da sua vida, se arrepender, ele pensa que daqui a uns dias ele vai dominar. Ele acredita que na hora que ele quiser, ele consegue tirar aquele pecado da sua vida. E infelizmente, fruto de tudo isso, chega a queda, o declínio espiritual. Aquele pecado que era pequeno se torna um pecado cada vez maior. Aquilo que a pessoa deixa de ser acorrentada e presa, ela se torna escrava, porque ela perde a batalha. Em uma batalha, aquele que perde se torna escravo daquele que ganha. Se o pecado conseguir vencer a luta com você e vencer o seu corpo, não se preocupe, ou é claro, se preocupe, mais cedo ou mais tarde ele vai lhe escravizar. E tudo isso, irmãos, vem do inimigo de nossas almas, o acusador, o diabo, a qual muitas pessoas atribuem a maioria dos seus erros. E sim, ele faz ciladas, ele faz armadilhas, ele usa as pessoas ruins e pessoas boas, pessoas de fora da família e de dentro da própria família para nos tentar, para nos distanciar de Deus, querendo que nós venhamos a pecar e sermos mais uma vez aqueles que foram iluminados e receberam a graça e o perdão, que venham mais uma vez ser destituídos da glória de Deus, fora aqueles que já estão destituídos. E nesse dilema, nessa batalha, nessa guerra, nós, como servos do Senhor, como aqueles que foram resgatados, aqueles que foram salvos, temos um desejo ardente de resistir e não praticar aquele pecado que nós cometíamos, e não praticar o pecado que todo dia bate a nossa porta. E precisamos sim resistir ao pecado, resistir ao diabo. Mas, irmãos, cada vez mais, com o passar do dia, com o passar do tempo, ao invés de nós vermos irmãos crescerem espiritualmente, amadurecerem, sair das trevas e ir para a luz, ficarem mais fortes. Infelizmente, com o passar do tempo, nós vemos muitas pessoas abandonando a igreja, abandonando o corpo. E quando não abandonam, sempre estão dizendo que estão fracos. Precisa de oração, precisa de um fortalecimento, precisa de um reavivamento. Não consegue se controlar, não consegue dominar aquele pecado. E por que isso acontece? Se ela passou ao contrário. Nós, como plantas que crescem e crescem, nós somos plantas que o lavrador ele espera os frutos. Mas infelizmente, os frutos que nós vemos da igreja e de cada pessoa individual com o passar do tempo é a frieza espiritual, é o desânimo, é a vontade de retroceder, é a vontade de desistir. E por que isso acontece, já que nós sabemos que temos que resistir ao diabo?
resistir ao pecado. Por que é que tantas pessoas não vencem essa batalha? Por que é que tantas pessoas caem rotineiramente e acabam se entregando, se tornando escravos? E dizem, e sabem, é honesto, muitos que dizem, não, eu tento resistir, eu tento fugir, eu até não quero pecar, mas parece uma coisa, quando está lá, eu acabo pecando. Eu não queria sair da igreja, eu não sei nem por que eu saí, não sei o que aconteceu. Não sei se foi um dia que o Alto pregou uma coisa lá, que eu não gostei. Não sei se foi porque o irmão me olhou torto, eu fui dar a paz e ele me deu a paz. Eu não sei se é porque a igreja está fria, a igreja está morta, mas sabe, irmão, eu não tenho mais força nem ânimo de ir para a igreja. E isso é o que se escuta com o passar do tempo. Por quê? Porque muitos lutam resistindo ao diabo, mas muitos não conseguem. Mas a Bíblia, o Espírito Santo, ele dá a fórmula para mim e você, se assim nós quisermos vencer essa batalha. E quando nós quisermos resistir ao diabo a tal ponto de ele fugir de nós, nós temos que fazer a sequência, no padrão divino, da maneira que Deus preparou para mim e para a sua vida. Vamos abrir nossas Bíblias em Tiago, em Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4, nós vamos ler, irmãos, a partir do versículo 1. O livro de Tiago é quase no final, mais ali no final, é um livro pequeno. Esse passa despercebido, mas dá para encontrar. Tiago, capítulo 4, versículo 1. Tiago, capítulo 4, versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Olha só. Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites, que dos vossos membros guerreiam, cobiçais e nada tendes, sois invejosos, cobiçosos, e não podeis alcançar, combateis e guerreeis, e nada tendes, porque não pedis, pedis e não recebeis, porque pedis maus, para gastardes em vossos deleites. Versículo 4. Adúlteros e adúlteras, ou infiéis, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Versículo 5. Ou cuidais vós que em vão, diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes, antes da maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, dá porém graça aos humildes. Versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Versículo 8. Chegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai o coração. É um texto muito pesado. Ele usa palavras de confronto. Mas sabe, aqui ele não está falando para o mundo. Aqui ele não está falando para os gentios. Ele não está falando para aqueles que não têm compromisso com Deus. Essa carta aqui, ela é direcionada diretamente às 12 tribos dispersas. Para aqueles que já eram irmãos. Para aqueles que têm o quê? O Espírito. Porque olha só o que ele diz no versículo 5. Ou não cuidais vós, quem em vão diz, a Escritura, o Espírito que habita em quem? Em vós. Ele não está falando para quem tem o Espírito Santo. Ele não está falando para quem não é batizado. Ele não está falando para aquele que é depravado e não tem nenhum compromisso com Deus. Não tem nada a ver com Deus. Está na ignorância, não. Ele está falando para aqueles que têm o quê? O Espírito que habita nele. E ele diz que esse Espírito que habita em nós, que habita em mim e você, que nos convertemos, que
nos arrependemos, que tivemos o primeiro amor, que nos batizamos e que estamos culto após culto querendo mudar, querendo servir a Deus, querendo não mais pecar. Ele está falando desse grupo, e esse grupo é eu e você. E nesse mesmo grupo, ele está falando, é claro, para aqueles que andam ainda com amizade com quem? Com o mundo. É claro que ele está falando para a igreja, mas é claro que ele não está falando para aqueles que não estão aonde? Nesse contexto. Mas se eu e você caímos no contexto de que estamos, às vezes, muito, como é que eu posso dizer, aflitos, nervosos, alterados, sempre ao ponto de explodir, esperando qualquer situação, qualquer questão para sair, para abandonar, ou às vezes até para conceber aquele desejo que está em mim. Porque eu já vi muitas pessoas dizer que, irmão, depois de muito tempo na igreja, eu acabei voltando para a droga. Foi um dia no culto, a coisa aconteceu, eu saí dali tão assim, e quando eu passei, acabei caindo. Aí, irmão, foi uma situação, foi outra. E às vezes nós esquecemos que o problema não está na irmandade em si. E se tiver, cabe a mim resistir à tua tentação. Cabe a mim lutar. Independente de qualquer questão, eu tenho que procurar fazer sempre a vontade de Deus. E sabe de onde é que vem, irmãos? A maioria das questões, versículo 1. De onde vem as guerras e peleja? Olha o que é que ele diz. Entre quem? Entre vós. Isso aqui é complicado. Isso aqui nós temos que saber. Isso aqui está dizendo as picuinhas, as guerras, as disputas, as intrigas que os irmãos têm com o mundo, com aquele que lhe persegue, com aquele que não tem nada a ver com Deus, as guerras e pelejas que existe entre os próprios irmãos, entre a própria igreja. Porque, como eu já falei, no passar do tempo, muito se esfriam. E sabe onde é que vai estar o maior causador, o maior problema da desistência na mente daquela pessoa do irmão? Mas ele não está lá fora. Na mente dele, ele acredita que o problema está entre os irmãos, entre as guerras, entre as pelejas. E isso, irmãos, dá muita margem para muitas pessoas acreditar que o problema do pecado dele e do retrocesso dele por Deus é a questão que ele tem entre vós, entre a própria irmandade. Então, irmãos, nós fomos perdoados, resgatados, nós conhecemos novas pessoas, nós fizemos novos laços, nós temos novos irmãos, nós temos uma nova família, nós temos uma unidade. Mas o que é que o inimigo quer fazer? Como é que ele quer corromper? Como é que ele quer minar esse resultado bom da unidade, do fortalecimento, da edificação muda? Ele está dizendo a planta o quê? Divisão. A guerra entre os próprios. A guerra entre vós. Jesus, quando foi acusado de curar pelo Beelzebub, não foi isso que aconteceu? Ele traz aquela questão do que falou nenhum Beelzebub eu fazer isso. Nem lá no reino de Satanás tem divisão. Ele não está dividido. E ele diz, porque o reino dividido não subsiste. Satanás não ia ter o Beelzebub, não ia ter lá um Satanazinho que ia começar a curar para se dividir. Então Jesus mostra que até no trabalho de Satanás eles procuram o quê? A unidade. Claro, mal para fazer, mas eles trabalham em conjunto. Entre eles se guerreiam porque são mal, mas na questão, quando eles querem executar o trabalho, trazer a tentação para mim, para a sua vida, eles acabam o quê? Se juntando. Não é assim que acontece com o nosso espírito imundo, terrível, podre, de conta podridão, eu fazia e às vezes nos dá ânsia, aquele espírito sai. E aí um dia ele volta para a minha vida, ele volta para casa. E ele não precisa mais nem ver bagunça, ver tipo de vício. Ele basta ver a minha casa o quê? Limpa, vazia, sem palavra de Deus, sem adoração, sem comunhão,
sem edificação. Eu não preciso ver um desejo de eu querer beber, me prostituir. Não precisa ver um vestígio de pecado. Basta ele ver que a minha casa está o quê? Vazia. E o que é que ele faz? Ele vai e procura o quê? Mais sede. Ele não vem só. Ele procura um grupo para ajudar ele o que nessa batalha. Agora, porque ele, na mente dele, rapaz, ele já foi lá, já conheceu, já tive posse, mas ó, vamos lá, chama os cãozinhos, vamos lá para nós invadir, e nós mais forte vai ser mais difícil. E eles se unem, eles não se guerreiam. E quando juntar aqueles 8, que era um que eu tinha, com mais 7, eles se unem, eles façam um plano de batalha para entrar na minha vida quando ela está apenas vazia, para tomar de conta, para vencer. Mas sabe o que é que às vezes acontece, irmãos? Desde aquele tempo, e hoje não mudou muito, e nós temos que vigiar como igreja, como corpo aqui no Barroso, em qualquer congregação do Senhor, em qualquer situação. Esse é o primeiro ponto. Nós temos que ter cuidado para não estarmos o quê? Nos guerreando, maltratando, derrubando e pelejando o quê? Uns contra os outros. E é isso que ele questiona. De onde vem a guerra e peleja entre quem? Entre vós. Então, irmão, se bate no seu coração e no meu coração, aquele pensamento de guerra contra o irmão, de disputa, de discórdia, de querer dizer por que é que eu estou querendo sair, por que é que é o problema do meu pecado, por que é que é o problema de eu nunca me firmar, é a própria irmandade. Mas, irmãos, temos que ter cuidado, porque às vezes o inimigo está usando dessa artimanha, usando dessa brecha, que nós às vezes estamos o quê? Guerreando entre nós mesmos. E ele vai tomar espaço, e ele vai lutar, ele não vai resistir para fazer com que eu e você acabe o quê? Isso é o grande problema. E isso, irmão, nós precisamos vigiar para resistir a quem? Ao diabo. Esse é o primeiro ponto para nós resistirmos ao diabo. Nós temos que estar o quê? Em unidade, em cumplicidade, em amor fraternal. Paulo falou aos romanos, um amor não fingido, um amor cordial, um amor de cumplicidade. E quando eu estiver no erro, eu não vou pisar e jogar ele cada vez mais para o inferno. Eu vou resgatar, eu vou lutar por aquela. Eu não vou lutar e guerrear contra ele. Eu vou ser aquele que vai trazer o quê? Alegria e vida para aquele que está duvidoso, perdido, e até para aquele que, se tiver fugido, desgarrado como aquela outra ovelha, você é aquele que vai ajudar esse irmão. Outro ponto, irmão, que o inimigo ele não para, ele batalha na minha e na sua vida. Hoje o inimigo ele mudou a categoria de investida contra nós. Hoje ele não está mais tão preocupado se eu vou voltar para a prostituição, ou se eu vou voltar para a bebida, ou se eu vou voltar para o vício. Hoje o inimigo ele é sofisticado e atualizado. Às vezes ele prefere que eu esteja aqui pregando, exortando, sendo uma boa pessoa, um irmão, trazendo uma boa imagem e estando lá com amizade com quem? Com o mundo. O diabo não tem ciúmes, o diabo não tem problema. Sabe, irmãos, infelizmente, não interprete mal, mas eu já escutei uma situação que a pessoa dizia assim: uma mulher prostituta, uma mulher que não estava valor. Ela dizia assim: não, com a sua mulher, eu não tenho ciúme, porque ela é casada com você. Eu tenho ciúme com o outro. Entende uma dimensão e um grau de problema, de coisa baixa com tudo isso? O diabo é assim. O diabo diz: não, pode ir para o seu culto, pode louvar, pode pular, pode adorar, pode ler a Bíblia, pode encher a igreja lá de pessoas. Viva lá, sentadinho, pode ir arrumadinho, não precisa tomar com churrasco, nem com a bebida, não. Fique lá, e lá eu consigo trabalhar através da sua vida. Basta tu ser e não abandonar, como eu dizendo, a nossa o quê? Amizade.
O inimigo diz, pode ser amigo de Deus, pode ser mais de Deus do que meu, mas não abandona a nossa amizade. Vamos continuar tendo laço, vamos continuar tendo alguma coisa que é lá, nem que seja uma vez por semana, conversa comigo, fala comigo, não vamos deixar de ser amigo não, tu não vai empatar nada na tua vida, nem de tu ir para a igreja, nem de tu pregar, nem de tu ser uma boa pessoa, nem de tu mudar, mas continua sendo meu amigo, não tem problema. Mas irmãos, o Espírito que habita em mim e você, ele tem um grande problema com isso. Ele não aceita, ele tem ciúmes, ele não aceita o nosso flerte, o nosso olhar, a nossa conversa com ele. É inaceitável para o Espírito Santo, o inimigo não. E olha o que é que ele diz, no versículo 4. Dependendo da versão, alguns falam fiéis, mas aqui na minha, é muito duro. Diz assim, adúlteros, olha como ele enfatiza. Ele não generaliza o grupo. Ele fala dos dois sujeitos, homem e mulher. Olha como ele está querendo enfatizar o problema. Adúlteros, o quê? Adúlteros ou infiéis. Não sabeis vós que a amizade, ele está falando só de quê, irmãos? Da amizade. Ele não estava falando com quem está declarado. Ele não estava falando com quem está casado com o mundo. Ele estava falando com quem está entronçado com o mundo. Ele estava falando para aquele que está apenas o quê? Amizade. E ele pergunta, por acaso, vocês não sabem que a amizade do mundo, para Deus se torna o quê? Inimizade. Quando você decide, quando você não tira a amizade do mundo, automaticamente você se constitui o quê? Inimigo de Deus. Inimigo do Senhor. Não dá para servir a dois senhores. Não dá para ter dois senhores. Quem está do lado do diabo, dá. Vai ter 2, 3, 4. Mas, irmãos, quem está do lado do Espírito Santo, quem está do lado de Deus, quem tomou uma decisão de servir a Deus, irmão, não tem mais condição de dividir espaço com nada, com ninguém, principalmente com o mundo. O que Jesus disse para aqueles que queriam seguir e disseram: Jesus, eu quero te seguir onde for, deixa eu me despedir da minha família. Foi assim? Deus disse: não, vai no mamar e olha para trás. É digno de ser vencido. Jesus, deixa eu te seguir, mas deixa eu enterrar meu pai. Deus disse: não tem condição. Não foi assim que ele falou? E muitas das vezes, irmão, nós não somos diferentes. Nós estamos querendo seguir Jesus e resolver algumas coisas da nossa vida. E sabe, coisas boas, coisas necessárias. Mas Jesus, ele não abriu mão da exclusividade. Não se arrependa. Mas quando você decidiu se converter a Cristo, se converter ao Senhor, ele é exclusivista, ele é possessivo, ele é o dono da sua vida, ele é seu Senhor. O grande problema do Império Romano com o cristianismo, com aquela seita que era chamada daqueles plebeus, aqueles pescadores pobres que estavam falando dessa nova religião, desse Jesus que foi crucificado. O maior problema deles é porque eles chamavam Jesus de seu Senhor. E hoje essa palavra Senhor, ela não tem mais tanto peso. Hoje essa palavra Senhor, ela é da nossa cultura ocidental, da nossa mente, ela é ligada àquele homem velhinho, que merece um respeito, aquele jargão. Mas não, naquele tempo, quando você chamava uma pessoa de Senhor, você estava dizendo que ele era o seu dono, ele era o seu rei, ele era o seu possessor. E quando aquele duque dizia que tinha um senhor, que não era o imperador, e que não era a política de Roma, e que era outro, aquele imperador tinha ciúme e não queria ter outro senhorio que ameaçasse o senhorio dele, porque Roma queria o senhorio completo. E quando eu e você não decidimos seguir a Cristo, nós tomamos a decisão de sermos raça eleita, sacerdócio real, povo adquirido, um povo exclusivo de Deus, para o seu propósito.
saímos já das trevas, saímos do mundo. Nós não estamos mais fáceis, nós não estamos mais expostos, nós não estamos mais disponíveis para ninguém, para nenhuma pessoa que queira nos atrapalhar ou que possa ser uma ameaça para o nosso crescimento com Deus. Jesus viu que se aquele não me tirasse o tempo antes de seguir a Ele para enterrar seu pai, é uma coisa enorme. E entenda que numa sociedade patriarcal, isso era até quase obrigatório, é necessário. A questão não é que o pai dele já estava ali no velório. Talvez não, porque ele dizia que enterrar. Talvez o pai dele estivesse ali já amigo, só esperando o dia e a hora. E aí ele pode decidir. Mas Jesus vê aquilo como que uma ameaça para o seu verdadeiro discípulo. Aquele que queria apenas despedir, uma coisa nova, legal, mas Jesus via aquilo que como uma ameaça, um impedimento para aquele que tinha acabado de tomar a maior decisão da sua vida: servir a Jesus Cristo, servir ao Senhor. O inimigo, irmãos, ele está trabalhando assim, ele está querendo apenas a minha e a sua o quê? Amizade. O inimigo é esperto. Tem uma história antiga, acho que aqui já todo mundo já escutou. O Pedrinho chegava todo dia reclamando para a mãe dele: mãe, o Joãozinho é um menino alegreiro, eu tenho raiva do Joãozinho. Eu gosto do Joãozinho. Todo dia estou no meu lanche dele. Aí um dia lá, o Joãozinho falou ele que eu levou os brinquedos, as coisas. Aí no outro dia, ele chegou: mamãe, eu quero ir para a casa do Joãozinho. O Joãozinho me chamou para a casa dele. Ela falou: não, menino, tu não disse que ele era alegreiro, confuseiro, tu disse que nem gostava dele. Sério, o Joãozinho eu não gosto não, mas eu gosto tanto dos brinquedos dele. E às vezes, irmão, Satanás está assim. Muitas pessoas não gostam do diabo, não querem nem conversa, mas os brinquedos dele, os atrativos que ele está dando, às vezes as pessoas fisgada por isso, é atraída para ficar mais próximo. O inimigo não tem problema se a gente diz que gosta ou não gosta, ele só quer apenas de mim com você uma pequena aproximação, um pequeno laço, um pequeno contato, porque ele sabe trabalhar no dia e na hora certa. Ele vai ver no dia da necessidade, vai ver um ponto cheio. Ele vai oferecer pão para comer para mim, para você, no dia que a gente tiver o quê? Ele vai oferecer poder, glamour, altivez, no dia que alguém te deprimir. No dia que algum irmão disser: irmão, que haja ele, irmão, senão vai para o inferno. Esse é o patrão, tu não ficar um pecado. Aí o diabo vem aí, ó, tá aqui o poder, isso aqui é mais fácil, vai se dar para mim, vai se comer. É isso que o diabo quer, é apenas um ponte, apenas um pequeno laço, por menor que seja. E tudo isso, irmão, se constitui o quê? Amizade com o mundo. E qualquer tipo de amizade, qualquer tipo de situação que pode ser uma ameaça contra Deus, contra o senhorio do nosso Senhor. Para Deus isso é o quê? Inaceitável. E aquele que quer ser amigo do mundo, aquele que está com conversa com o mundo, se constitui inimigo de Deus. Mas Deus não quer isso, Deus não quer ser seu inimigo. Deus ele quer ser seu Pai, seu Senhor, o seu Salvador. É isso que Deus quer para mim e para você. E isso, irmãos, é um ponto que às vezes trazem sequelas para muitos daqueles que não conseguem resistir ao diabo. Porque muitos tentam, mas não conseguem. E por que está sendo tanto fracasso? Muitas pessoas dizem: mas eu tenho, eu luto. Você não sabe o tanto que eu quero pecar, o tanto que eu quero ir para a igreja. Mas por que está sendo fracassado? Porque às vezes nós estamos esquecendo da forma, da sequência, das coisas mínimas. E às vezes estamos querendo lutar com as nossas próprias forças, com a nossa própria inteligência e capacidade. E isso não vai trazer nenhum resultado benéfico
vai trazer nenhuma vitória nessa batalha que eu e você temos contra quem? O diabo, o acusador, o inimigo das nossas almas. E um outro ponto, irmãos, que às vezes não traz resultados bons para nós vencermos e resistirmos ao diabo. Versículo 6. Antes da maior graça, portanto diz, Deus resiste a quem? Os soberbos. E dá graças a quem? Às vezes, irmãos, nós não conseguimos resistir, porque às vezes estamos o quê? Soberbos, altivos, prepotentes. Muitas pessoas que com o passar do tempo acreditam que não precisa mais de quem? Da igreja. Vai fazer uma compra, vai fazer alguma coisa na vida, vai mudar de vida, vai casar, vai se separar, vai arrumar um amigo, vai mudar de trabalho e pensa que o quê? Ele é autossuficiente. Não, sabe? Foi uma coisa muito chato, mas não vai dizer que eu compro, vai dizer que eu vou me perder, que eu vou pecar. Se eu for perguntar para a igreja, eu nunca vou realizar meu sonho. Eu consigo fazer qualquer coisa, eu consigo resistir o diabo e consigo viver minha vida na igreja. Não é assim que a gente pensa? Sabe por que muita gente não vai de conselho, não vai tomar decisão? Vai bem ligeirinho, né? Bem rapidinho, sem ninguém saber, porque aí sabe que a maioria das vezes a gente vai ter o quê? A reprovação do próprio Senhor. Esse é o coisa que está segundo o nosso coração. O desejo é uma coisa que é normal, não é nem um pecado. Mas nós sabemos que no fundo, nós até tentamos nos enganar, e até tentamos enganar o irmão engana nós, deixando acreditar que foi enganado. Mas a gente sabe que não é tão legal para Deus. Sabe que não vai ser tão bom. E a gente acaba o quê? Fazendo rapidinho. Antes que alguém venha e me reprove. Antes que alguém venha e mostre que aquilo pode trazer graves problemas. Coisas gravíssimas. E isso, eu tenho aqui o meu filho, que é jovem, mas daqui um dia ele vai se casar, os nossos jovens, e até mais velhos, né? No seu casamento, namoro. Quando for decidir, eu falo muito para o Daniel, não é para ele já estar de sábado, né? Mas ela tem que estar orando pela esposa. Eu falo muito para a Bianca, ela tem que estar orando o futuro marido dela. E quando eles forem escolher, eu digo muito para eles que vai ter que passar pelo meu crivo, vai ter que levar lá em casa, até o Daniel vai ter que levar, né? Para conversar com o papai. E aí, irmãos, para eles terem cuidado, porque se eles quiserem pegar, né, ter um relacionamento com aquela pessoa sem a bênção do pai, da mãe, até da igreja, eu digo para eles, rapaz, vai sofrer da mulher. Vai se separar, vai perder tudo. Porque quando não temos a aprovação do Senhor, quando não tem a aprovação de conselhos bons, embora seja o quê? A reprovação, vai sofrer o dano. E muitas pessoas, irmãos, não são o quê? Tem falta de humildade. Não são humildes. Pense em realizar coisas, em fazer com a sua capacidade. Não quer compartilhar, não quer pedir uma ajuda. Acha que todo mundo é inferior. Acha que ninguém é capaz de me dar um conselho bom. E acaba tomando decisão por falta de humildade, uma soberba, uma altivez. Jesus disse: bem-aventurados os humildes de espírito. É os que não são soberbos, é os que não são altivos. Aqueles que têm um espírito brando, voltado e quebrantado. E temem. E só tomam decisões segundo a vontade do Senhor, segundo o querer do Senhor. Davi, uma certa vez, olha, quem era Davi? Davi, segundo o coração de Deus. Uma vez Davi foi tomado por uma vaidade tão grande, e Davi está lá, né, na descendência de Jesus. Jesus, filho de Davi, mais uma vez Davi, ele bateu na costa do coração dele, ganhando, guerreando, vitória, Deus com ele, maravilha. Ele chegou assim, cara, conta aí os soldados,
Faz aí um censo. Quero saber como é que está o meu batalhão, a minha fortaleza. Conta tudinho. Aí, acho que Joab, se estiver lá no período, ele viu que a decisão de Davi contar é uma decisão humana, de vaidade, do ego. E Joab, mas Davi, vamos lá, não precisa deixar Davi não, conta. Eu quero saber. Quero saber como é que está a minha força bélica, o meu exército. Vamos contar. Aí ele vai, que era ele, escuta, e ele conta. E ele até, né, ele dá uma disfarçada que ele não contou para o Levi e ele acusou para o Davi não se encher mais ainda. Mas quando ele traz e Davi vê o seu poderio, aquilo que já estava no seu coração e que agora foi consumado, porque já vai falar isso, que o pecado ele está no desejo, mas uma vez consumado, ele gera o quê? A morte. Aí Davi, quando recebe aquela notícia, ele se engrandece, aí Deus vê. E sabe que é um grande problema. Deus faz o castigo. Deus tem que trazer a recompensa do erro, a recompensa de ira, que ele estava com aquela questão. E só que Deus é tão grande, que ele vai Davi para escolher, mas que até esse pedido. Davi vai, escolhe ficar nas mãos do Senhor, mas ele sofre dano. Irmãos, muitas escolhas da vida e da sua vida, às vezes pode até nem nos tirar a salvação de Deus. Deus pode honrar e planejar conosco, mas irmãos, vai ter um resultado, vai ter uma conta para pagar. Não é que Deus quer castigar, não é que Deus quer pisar em você, não, mas é porque é o fruto daquilo que você fez. Se você for ver o histórico de Davi, o filho dele dentro da casa, o filho do pai não. Foi assim na casa de Davi. E ele, quando está no seu reinado, o filho persegue ele. E depois do seu reinado, os filhos começam a se matar por causa do reinado. E depois de Davi e Salomão, que era a promessa de Deus, e depois de Salomão, o povo de Deus é dividido. E tem graves problemas. Até o dia de hoje está aí a guerra. Está aí o povo dividido. Mas Davi é Deus segundo classe de Deus. A promessa de Deus não é invalidada. Mas Davi, ele teve uma consequência. Por causa da altivez, por causa da falta de humildade, quando ele viu se fortalecendo e ganhando, ele perdeu o quê? A humildade. Ele quis provar onde é que viu o quê? A sua força. Ele colocou a força onde? No número, na quantidade. E vê a consequência. Outro ponto, irmãos, que às vezes nós não. O motivo porque nós não temos sucesso na existência do diabo do pecado. É porque muitas das vezes nós não somos pessoas do quê? Humildes. E acabamos sendo soberbos. E Deus, ele está dizendo aqui, Deus resiste aos soberbos. O quinto ponto, irmãos, para finalizar, para que eu e você venha ter sucesso na resistência, para que eu e você venha resistir e o diabo venha o quê? Fugir. Versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a quem? Deus. Resistir ao diabo e ele o quê? Fugirá de vós. Muitas pessoas resistem todo dia ao diabo, mas nunca está sujeita a Deus. Quem tem que resistir ao diabo, sem estar sujeito a Deus, sem estar entregue por completo, sem estar nas mãos de Deus, como o Pai trouxe o louvor e orou, sem deixar ser quebrado, moldado pelo Senhor. Lá Jeremias, quando Deus manda ir para a casa do oleiro, e o oleiro está ali naquele movimento do barro, e ele vê que aquele vaso que estava bem caminhado, se virando para alguma coisa, mas ele viu que aquele vaso precisava ser quebrado, porque ele está nas mãos do oleiro. Não pode o vaso dizer para o oleiro, questionar a forma, o jeito, ou por que tem que quebrar.
E muitas das vezes, irmãos, nós não estamos o quê? Sujeitos a Deus. Muitas das vezes estamos vivendo a nossa vida. Estamos indo culto após culto, estamos fazendo alguma coisa legal. Estamos ali, mas no momento da sujeição, de fazer por completo aquilo que Deus pede. As obras que estão preparadas para aqueles que amam e para aqueles que estão na graça. Quando nós não estamos sujeitos, dispostos a fazer todo o mandamento do Senhor, a cumprir tudo aquilo que Ele pediu. E é claro, tem muitas coisas, irmãos, que eu e você não vamos conseguir cumprir de imediato. Mas nós temos que ser pessoas honestas, íntegras, e não abandonar aquele pedido que Deus colocou na sua vida. Aquele ponto que o Espírito Santo me incomodou e diz: cara, não foi não. Tu vai errar. Sai daí. E às vezes, quando eu não obedeço hoje, com o passar do tempo, eu vou entristecendo e chego ao ponto de apagar o espírito, eu não me sujeito, eu acabo, como diz o ditado, engrossando o cangote, a cerviz, e pela soberba e pela falta de humildade, tem alguns pontos que eu não me sujeito, e não me sujeito por completo, irmãos, eu nunca vou conseguir resistir. Por que é que muitos fracassam nessa luta de resistência? Porque muitos não estão em sujeição completa ao Senhor. Uma entrega completa. Você vê uma autoridade, quando ela chega na rua, e ela diz assim, até para o cidadão: rapaz, é uma normativa aqui que estamos investigando, vamos conseguir de arma, levante a mão. Abra as pedras, fique de lado para lá. Ali você está sujeito. Você está nas mãos daquela autoridade, daquele serviço. Às vezes, irmão, Deus está pedindo coisas para mim e para você. Vai, deixa, obedece, lê, examina, sacrifica, perdoa, pede. Faz isso. E muitas das vezes, irmãos, nós pensamos que fazendo apenas um ritual religioso, de participar de cursos, de alguns eventos, de algumas caridades, obras boas, cauterizamos a nossa mente, deixando-nos acreditar e nos enganar que estamos fazendo alguma coisa para Deus. Mas o que Deus quer, irmão, de mim e de você, é a sujeição completa. Se eu e você decidimos de uma vez por todas sujeitarmos a Deus, nos entregarmos por completo, e que Ele venha ser realmente o Senhor em nossas vidas, vai ser a sequência. Primeiramente, nós o quê? Nos sujeitamos. Aí depois, irmão, resistir. E sabe qual é o resultado? Sujeitar, mas resistir é igual ao quê? A fuga do diabo. Ele foge. Não tem como ele batalhar quando ele e você estamos aonde? Na mão do Senhor. Em sujeição ao Senhor. Com o Senhor, irmãos, nós vamos ter sucesso na resistência ao diabo. Sem o Senhor, irmãos, nós vamos ser mais um fracassado. No meio de tantos que fracassaram, a gente está perdidos. E espero que possam ser recuperados. Mas, irmãos, não devemos querer passar por essa situação. Que possamos desde já, irmãos, não estar mais tão preocupados com a resistência em primeiro lugar. Se preocupe hoje. Como é que está a sua sujeição a Deus? Como é que está a sua entrega de vida a Deus? Está paliativa? Está na sua organização? Está no seu modo, no seu padrão de vida, no seu tempo? Ou está no padrão de Deus? A porta estreita, todos sabem onde é que está. A Bíblia diz lá que ela é estreita, mas poucos o quê? Acertam. Porque a questão está em acertar, está em se padronizar, em se capacitar, em pegar a forma do Senhor. Que possamos não deixar Deus tomar de conta das nossas vidas. Que possamos nos sujeitar
para que possamos ter sucesso na resistência de quem? Do diabo. E sabe o que vai acontecer? Ele vai fugir. Ele vai bater de retirada. Fechando, versículo 1. Chegai-vos a Deus. E Ele quer chegará a vós. Limpai as mãos pecadores. E vós de quê? De duplo ânimo. Purificai o quê? O vosso coração. Coração puro. Que possamos pedir ao Senhor coração regenerado. Coração puro. Disposto a perdoar. Disposto a sacrificar. Um coração humilde e quebrantado. Deus não resiste. Deus não resiste. Amém? Amém. Deus seja louvado e obedecido para você. Vamos orar ao Senhor. Quarta-feira, em sujeição ao Senhor, nós temos tudo que Deus tem. Que Deus seja louvado. Vamos estar lá nos todos. Olha, Santo Deus, amado Pai, Deus Todo-Poderoso, Deus maravilhoso, eis-nos aqui, Senhor. Nos perdoe, Senhor, nós estamos errando. Nos dá sabedoria e humildade para te buscarmos verdadeiramente, para sermos sujeitos, Deus, a Ti, e purificarmos as nossas mãos, Senhor, e a chegarmos a Ti, pois Tu estás, Senhor, querendo se chegar a nós. A Tua mão não está recolhida, Senhor Deus, para nós. O Teu ouvido não está tapado, Senhor, mas são os nossos pecados que fazem divisão entre Tu e nós, Senhor. Que possamos nos sujeitar a Ti, que possamos resistir ao diabo para que ele venha fugir de nós. E que tudo isso, Deus, o Teu nome venha ser glorificado e exaltado para você. Seja conosco, Senhor Deus, pois nós carecemos de Ti. É o que nós te pedimos, Senhor, te agradecemos, em nome de Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, Senhor. Pai, ao Senhor, Pai.